As maldições. Bem-vindo ao Café com a P de hoje, que tem esse título, para a gente abordar uma questão que faz parte não só das discussões, do diálogo de cristãos, mas de muitas pessoas, né, que se preocupam com as maldições. Vamos lá, vamos ver como elas acontecem, qual a sua origem, quais as diferenças entre elas, quais o propósito. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e essa é a live Café com a P. A gente está sempre aqui ministrando um tema da Palavra de Deus por meio de temporadas periódicas de uma live devocional para uma vida plena em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque acreditamos na Palavra de Deus, que ela é infalível, ela é a própria palavra da boca de Deus para nós. Amém? Eu creio no poder de Deus, que nos transforma e que nos faz galgar níveis cada vez mais profundos de intimidade com Deus, a partir das nossas maiores fragilidades até a manifestação do sobrenatural. Shalom a todos. Vamos chegando, vamos chegando. Marca alguém, né? Clica aqui no aviãozinho de papel aqui embaixo, ó, tchoi, e convida alguém para tomar esse café com a gente. Amém? Eu vou fazer aqui também os meus convites, ó. Vamos indo. É isso aí, vamos chegando, vamos chegando. Como é que foi o seu final de semana? Feliz Páscoa, né? Como é que foi o seu domingo de Páscoa? Espero que tenha sido bom, que você tenha estado cercado das pessoas que você ama, em nome de Jesus. Amado Jesus ressurreto, invocamos a tua vida, invocamos o teu reino, a tua vontade seja feita em nós, na terra, como ela é feita nos céus. Apresentamos nossas fragilidades, incapacidades, dores, desejos, traumas, angústias, ansiedades, declarando que a morte não pôde deter o Senhor e que o Senhor nos fez seu tesouro particular. Então, como o Senhor cuida do seu tesouro? Ah, Deus, assim imaginamos como o Senhor está cuidando de nós neste momento. Continua ministrando aos nossos corações nessa temporada de pastoreio inteligente, onde estamos falando de libertação, de crescimento espiritual para uma vida cristã inteligente, através desse pastoreio funcional, prático, ó Deus, que nos leva além, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos lá, gente. A gente está aqui falando, né, nessa temporada chamada de pastoreio funcional, né, onde a gente traz aqui o cuidado pastoral de maneira prática. É muito interessante porque, assim, um evangelista, ele mostra para quem está perdido, para quem está dominado, né, pelo pecado, um caminho de salvação. Já o pastor, ele exerce esse cuidado com a ovelha, né, com aquele que se torna a ovelha do rebanho de Jesus. Então, esse cuidado é importante que ele seja prático, que ele seja pontual. É um desafio para todo pastor, essa realidade, né? E a gente está aqui para colaborar de alguma forma com essas mensagens. E o tema que a gente iniciou falando, né, é em 2 Coríntios 4, verso 4, 3 e verso 4. 2 Coríntios 4, verso 3 e 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vemos o seguinte: o evangelho transformador, poderoso, capacitador, não só o evangelho salvador, mas o evangelho da glória, das capacidades de Cristo,
ele fica encoberto para aqueles que estão perecendo porque estão cegos pelo Deus deste século, que encontrou no coração deles incredulidade. E aí não conseguem ver essas capacitações. Isso é um desafio para todo cristão, porque o evangelho da salvação é o evangelho da cruz. Mas esse evangelho nos projeta para as revelações também desse evangelho, que é o evangelho da glória de Cristo, das capacitações de Cristo. Então, dentro desse assunto, nós falamos sobre a realidade atual, onde existe uma nova geração, onde está com aversão e inversão de valores, né? Valores bíblicos, imersa numa cultura globalizada não cristã ou anticristã, com permissividade moral associada ao avanço tecnológico, e isso afeta a configuração da família e também a saúde da igreja. Se estabelecendo em 4 pilares, que nós falamos na semana passada, que é a relatividade moral, perversão sexual, perdas de vínculos familiares e explicitação do ocultismo, gerando todo um ciclo de degradação que vai desde a descriminalização do pecado, né? E vai até as ditaduras ideológicas, né? Com isso, pinta-se um quadro, um cenário da igreja, com desajustes, onde uma igreja se torna humanista, busca modelos para si mesma, esquecendo que Cristo é o modelo da igreja. A igreja não é modelo para si mesmo, nem Deus não edifica um ministério em cima de dons, edifica em cima do caráter. Não, Deus edifica um ministério em cima dele mesmo, de Cristo Jesus. E aí é necessário um caráter transformado e a manifestação de dons, certo? Esses desajustes criam também os famosos desviados, dentro e fora da igreja, né? Tem muita gente desviada fora da igreja e tem muita gente desviada dentro da igreja, são as dracmas perdidas. E aí a gente vê o quê? A gente vê grandes colheitas e perdas maiores e mais rápidas. Por quê? A porta da frente acaba sendo menor que a porta dos fundos, mantendo um conteúdo espiritual raso, focado na emoção, porque faltou espiritualidade. E aí, quando acaba o toque emocional, intelectual, apela-se para outras coisas. E cria-se uma geração pós-cristã. Muitos vão aí no discipulado, na tentativa de pastoreio de crise, quando existe um caminho específico para isso, que emancipa pessoas e torna elas conectadas aos seus líderes, não por dependência ou por manipulação, mas por honra e reconhecimento. E encontrar e reconhecer nesses líderes voz de pastoreio, voz profética, voz apostólica. Grande abraço a pessoas tão amadas que estão aqui. Que Deus os abençoe poderosamente. Cada nome é importante para mim, porque representa você, uma pessoa que nos segue, que nos acompanha, de modo que faz não só a live acontecer, mas que multiplica essa palavra poderosa que Deus derrama no nosso coração. Hoje, dentro desse assunto, eu quero falar sobre maldições. Por quê? Porque a gente entende que existem situações que acabam impedindo pessoas de viverem aquilo que Deus propôs. E muitas vezes nós até identificamos isso. E muitas vezes também isso fica confuso entre nós. Então, nós vemos essa questão surgindo entre os discípulos. Tá? Lá em João 9, verso 1 e 2, alguém escreve para mim. João 9, verso 1 e 2. Enquanto alguém está escrevendo, fala aí da cidade onde você está participando do Café com AP hoje. Amém? Aleluias. Oracandariácio de Kévio. Para a vida vos chamei, e uma vida abundante. Nemarraço decai.
Não olhem para o lado, olhem para o alto. Nemaya suideka. Não esmoreçam, ergam as mãos, diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Gente, ó, tem gente Salvador hoje aqui, coisa boa, coisa maravilhosa. Fortaleza, Ceará, olha aí, ó, eu conheço Fortaleza. Praia do Forte, Prainha, né? Praia do Forte não, Praia do Futuro, muito bom. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Olha só. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Esse texto é muito interessante, porque os discípulos estão, o pessoal de Porto de Galinhas, Goiânia, Penha, Santa Catarina, Deus abençoe. Os discípulos estavam querendo entender a origem do problema do pecado daquele cego. Quer dizer, a cegueira é consequência do pecado pessoal ou do pecado dos pais. Nós temos uma tendência natural que segue dois caminhos, de tentar entender o problema. A gente busca um mapeamento, mesmo que não com essa terminologia, mas você busca entender, poxa, por que isso aconteceu? Porque você quer corrigir o erro e corrigir o trajeto, não é verdade? Por outro lado, nós vemos que muitas pessoas procuram isso para transferir responsabilidade, não assumir responsabilidades, né? Não assumir nem a própria culpa. Nós vamos falar um pouco disso hoje, tá bom? Também para realmente assim, aí geram uns equívocos, né? E hoje a nossa intenção aqui é derrubar qualquer situação que te impeça de entender isso, ok? Em suma, esse versículo se responde o seguinte: no caso do cego, não foi ele nem os pais que pecaram para que ele estivesse cego, mas aquela situação era para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus aqui não está anulando nenhum tipo ou qualquer tipo de consequência de maldições hereditárias e nem tampouco anulando o fato de que qualquer pecado poderia ter trazido também a consequência para aquele cego, mas está mostrando uma terceira opção. Ele está dizendo o seguinte: no caso desse, não é isso nem aquilo. No caso dele, o que está acontecendo é permissivo para que se manifeste a glória de Deus. Então aqui a gente vê 3 pontos básicos. Existem consequências de maldições hereditárias, sim. Existem consequências de pecados pessoais e existem situações que acontecem para que a glória de Deus seja manifesta. Vamos falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas coisas. Primeiro, questões teológicas que pessoas falam assim, não, hoje não existem mais maldições hereditárias porque Jesus morreu na cruz do Calvário e tem lá aquele texto do Antigo Testamento que fala assim, os pais comem as uvas e os filhos têm os dentes estragados e não será mais assim. Quando Jesus vier, levará toda a maldição. Ok. Esse texto está correto. O que esse texto faz não é anular completamente as maldições. Na cruz elas estão anuladas. Como o pecado está anulado na cruz e a enfermidade está anulada na cruz. Amém? Quem está comigo? Como diz em espanhol, estás comigo? Agora, mesmo depois de termos sido salvos, nós, por acidente de percurso e não por uma vida de prática de pecado, pecamos, não é verdade? Então, se nós pecamos, como que a cruz anulou o pecado? Anulou. A cruz é um antídoto. Toda vez que eu peco, eu volto na cruz. Por quê? Se você achar que a cruz anulou o pecado e agora vale tudo, você está anulando a cruz, você está pisando no sangue do Cordeiro. E eu quero te lembrar que na época da Páscoa, a primeira Páscoa foi lá no Egito, onde... Eu vi um post interessante esses dias, né? Ele fala assim, Deus não olhou o caráter de quem estava dentro da casa, ele olhou o sangue nos umbrais da porta. É verdade, mas o sangue não foi parar sozinho nos umbrais da porta.
O sangue não foi parar nos umbrais da porta porque a pessoa era um bom caráter. E ele também não foi parar sozinho lá. Ele foi parar lá, sabe por quê? Porque a pessoa teve uma atitude de obediência. Qual tem sido a sua atitude que faz com que haja uma marca visível na sua vida? Essa é a atitude do arrependimento. Olha que interessante. Eu estava aqui cozinhando hoje, porque não é só café não, né, gente? A gente também cozinha. E Deus falou algo comigo, você quer ouvir? Então vamos lá. Olha só, Deus falou comigo o seguinte: onde há pecado, há culpa. Onde há pecado, há culpa. A desculpa é se desviar da culpa. Desculpa, desviar-se da culpa. Então quer dizer, se eu pequei e eu dou uma desculpa, eu estou me desviando da culpa. Então a solução não é fingir que o pecado não existe, não é eu me desviar da culpa das minhas escolhas, porque a Bíblia fala assim, de que se queixa o homem dos seus próprios erros. Tá amargo, né, o café, né? Ervas amargas, gente, para produzir vida, viu? Vem comigo, foge não. Vem. Agora, o arrependimento, eu escrevi aqui, o senhor falou comigo, ó. O arrependimento é a transformação que começa pelo reconhecimento da culpa. Então para dessa geração mimimi, que, sabe, não consegue receber nenhum confronto. Em nome de Jesus. Em amor, quem ama, corrige. A Bíblia fala que Deus é um pai amoroso, que ele corrige o filho que ama, que ele açoita o filho que ama. Então, se eu estou sendo corrigido, se a vara está sendo podada, é porque ela produz fruto, ela tem capacidade de produzir fruto. Ele está direcionando. Né? Aqui a Juliana falou, águas de Mara. Vamos lançar a lenha nas águas de Mara e pela fé, hein? As águas estão amargas, a gente desce a lenha e o Senhor transforma em águas doces. Então, olha só. Como que era no Antigo Testamento e como que se tornou depois da cruz? O Antigo Testamento era dívida ativa. Sabe o que é dívida ativa? No Brasil, por exemplo, a gente tem dívida ativa. Tem dívida que se o cara morrer, fica para filho, para esposa, para netos, fica. E vão atrás de bens e de tudo. No Antigo Testamento, a maldição funcionava como dívida ativa. Se o pai pecasse, o filho ia pagar. Se o pai perdesse tudo, os filhos se tornavam escravos. A partir da cruz, sabe o que acontece? Maldições alcançam novamente pessoas que saíram de condições de maldições, porque eles voltaram a se colocar debaixo de julgos que abriram portas para essas maldições. AP, qual é a regra para isso? Não tem regra, esse é o princípio. Sabe? Cada um vai funcionar mais ou menos de um jeito. Por quê? Porque tem gente que vai respirar para o ladinho errado e vai tomar uma bordoada. E tem pessoas que vão caminhar determinados trajetos de misericórdia e a gente vai olhar e vai dizer, mas meu Deus, eu só pisei forinha do quadrado aqui, Deus desceu além e o fulano. Por quê? Porque cada um tem uma história diferente, uma velocidade diferente, um caminho diferente. Mas isso não muda o princípio, tá? Então não é receita de bolo, mas é um princípio. No Antigo Testamento, a maldição era dívida ativa. No Novo Testamento, a dívida é passiva. Amou a maldição apanhe. Continua com o hábito, entregou a vida para Jesus, seu nome está no livro da vida. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos falar da diferença de novo nascimento e nova natureza. Mas hoje cabe aqui já se entender algo. Que no Antigo Testamento a maldição era dívida ativa. No Novo Testamento é dívida passiva. Significa, se você abrir as brechas necessárias para a sua vida, que pode ser diferente da minha, o princípio se manifesta.
que é a maldição o apanhe. Então aqui está claro a questão do quem pecou, os pais ou ele. A questão dos pais eu estou te mostrando, e a questão do cego também estou te mostrando, se tivesse sido ele. Mas aqui algo está acontecendo para a manifestação da glória de Deus. Então, a partir do momento que a gente ora, consulta o Senhor, analisa características, né? Sintomas, para chegar a um diagnóstico, e percebe que não é nada relacionado a uma coisa nem a outra, então vamos lá, Senhor, o que isso está glorificando o teu nome? Quero colaborar contigo, amém? E eu quero te mostrar o seguinte, a origem das maldições, ela é bíblica. E a primeira maldição proferida foi proferida por Deus. Então existe termos diferentes para as maldições, entende? Por exemplo, existe um termo para um castigo advindo da quebra de aliança, de mandamento ou de juramento. Também existe uma situação de aflição ou de perseguição estabelecida onde algo está preso. Então são situações diferentes. Eu vou citar aqui 3 situações. A primeira é o seguinte, é uma quebra de aliança. Segundo, é uma situação onde a pessoa se coloca como opositor a Deus. E aí ela vai ficar presa nisso. A terceira situação é quando a pessoa se torna uma boca maldita para falar mal, para praguejar, para difamar, para xingar, baseado nos sentimentos negativos que ela tem. Então aqui nós vemos o primeiro tipo de maldição vinda da própria boca de Deus, que vem como consequência de uma quebra de aliança, e Deus vem mostrando que algo está errado. Por exemplo, quem tem filhos, tá? Quando os nossos filhos erram ou erraram, o nosso papel de pais era adverti-los. E essa advertência não é boazinha, a criança não gosta. A Bíblia fala que quem é exortado, de princípio, não gosta. Entende? Mas tem uma senhora amiga nossa que ela diz que a ideia desce pro bumbum e aí vem a palmada para fazer a ideia voltar pro lugar. Não é verdade? Então Deus criou um lugar fofinho para se corrigir a criança e fazer a ideia voltar pro lugar devido. Né? Quem está aí comigo? Estão aí, gente? Dá um glória, dá um brado. Segunda situação é quando a pessoa se coloca em oposição a Deus ou à vontade de Deus. E aí ela vai ser alcançada também por maldições. Tá? Terceira, quando a pessoa se torna essa boca maldita, vamos dizer assim, né? Agora, em primeiro lugar, gente, eu quero te mostrar o seguinte, na Bíblia, as maldições, elas sempre foram dirigidas para o povo da aliança, seja da velha ou da nova aliança. Se elas têm origem em Deus, como uma advertência, ó, se você fizer isso, por exemplo, se você bem fizer, será aceito. Se você quiser me ouvir, vai comer o bem da terra. Agora, para toda desobediência existe uma consequência, certo? Então, elas foram direcionadas tanto para a velha quanto para a nova aliança. Tá? O pessoal engata numa situação de uma graça muito maior do que ela existe. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos, ótimo. Quem te faz um favor, você se sente como com essa pessoa? Devedor. Então, quando eu penso no que Deus fez por mim, eu me devo a Ele. Então não dá para eu viver como se eu não tivesse recebido esse favor. Por isso é muito importante você entender o seguinte, na nova aliança existem consequências também de vários níveis e até drásticos para a desobediência. Ananias e Safira foram mortos em pleno Novo Testamento, período da graça, ok? Imagina, às vezes eu oro para Deus fazer isso, não oro muito, mas às vezes eu oro para Deus fazer uns negócios assim no culto, sabe? Eu não sei como é que é ficar com a polícia, né? Atestado aqui de óbito, o que aconteceu? Morreu porque mentiu para o Espírito Santo. Tava lá.
Pedro liberou uma unção, a extrema unção, né? E 2 vezes. Paulo, e eu estou citando aqui Pedro e Paulo, não porque esses caras estavam lá com dor no fígado e amaldiçoaram os caras porque eles estavam com raivinha. Não. Nós estamos falando de um caso específico de pessoas que se levantaram contra o Espírito Santo, impedindo o mover e a vontade de Deus. Paulo estava pregando para o procônsul de uma ilha, se eu não me engano, e vem ali um cara tentando impedir Paulo. Paulo diz assim, ó, Paulo ora, fica incomodado com aquele negócio, ele diz, ó, fique cego. E aquele cara fica cego por um tempo. O que é isso? Uma palavra de juízo, uma sentença liberada diante de situações. Então, a gente vai ver também Deus falando com o povo da nova aliança de maneira muito séria. Se você for para o livro de Apocalipse, você vai ver o Senhor falando o seguinte, quem vencer, ao vencedor. Ele vai botando condições. Ele repreende a falta de condições. E por que Deus tem o poder de fazer isso? Justamente pela capacitação liberada. A palavra do Senhor nos diz no Novo Testamento o seguinte, aquele que estando enxertado em mim não produz bom fruto, é cortado e lançado fora. O que é isso? Exercício de juízo, palavra de maldição da parte de Deus. Tá? Então, visita esses textos, principalmente do Novo Testamento, para quem fica separando a Bíblia de uma forma em que ela não é vista como um todo, ok? Então, qual é o papel e da essência da maldição originária pela boca de Deus como exortação para aqueles que estão se desviando do caminho? Primeiro, é bênção. É bênção. Quando Deus impede Adão e Eva de continuarem no jardim, expulsando eles do jardim, colocando um querubim na porta, uma espada flamejante, dando consequências do erro deles, ele estava, de certa forma, abençoando esse povo. Por quê? Porque senão eles tocariam em pecado na árvore da vida e viveriam eternamente em pecado. Então o objetivo de Deus era abençoá-los através do processo. Nesse processo é um processo de purificação por meio de sofrimento. Então a verdade é que Deus não poupa os seus heróis. Ele tem um caminho de purificação através do sofrimento. E aí, quando a gente entende que determinados tipos de maldições, vamos dizer assim, né, claramente, são de Deus e não do diabo, porque são palavras de sentença que denunciam um desvio, então a gente começa a entender a correção que o Pai está fazendo. Tá? Para resolver o quê? As desconexões. E aí trazer reconciliação entre pais e filhos, entre gerações. Amém? Bom, isso é totalmente diferente de maldições causadas por pecado e que abrem portas para espíritos malignos atuarem na área da família e quererem se manter, passando de geração em geração, usando-se de cultura familiar adaptada ou gerada, né, ou adaptada pelos homens, que criam um ambiente propício para os demônios, ou gerada por eles para que eles se mantenham. Tudo isso acontece por meio de base. Se o inimigo tem uma base segura, ele tem legalidade e aí ele age. Agora também, muitas vezes ele não tem uma base segura. Ele faz aquele joguinho do se colar, colou. Né? E aí cabe a gente analisar as bases. Ok? Bom, amanhã a gente vai falar sobre novo nascimento,
e nova natureza, ou conversão da alma. Isso é muito importante. Veja a sequência das lives que estão aí salvas no meu IGTV. Gente, só a sequência dessa semana é alimento poderoso para a tua vida. Fora as mais de 300 lives que estão aqui no Instagram para você. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Antes de orar, eu quero te dizer, você pode fazer parte do nosso grupo do Telegram. São mais de 300 pessoas que fazem parte da nossa comunidade do Café com a P no Telegram. O link está na bio, você pode acessar lá. Também tem à sua disposição alguns e-books para você adquirir, né? E o nosso site para você visitar também. Tudo no link da bio. Clica lá, vai abrir, não explode, não precisa ter medo, tá bom? Última coisa, tá aqui meu Pix, se você deseja semear na nossa vida ministerial, ele é o meu e-mail, rafaelmedeiros@gmail.com, ok? E glória a Deus, quero agradecer a generosidade de todos que de alguma forma têm semeado, seja através de sementes, né, pequenas ofertas, ou através da oração, ou de palavras de incentivo, né, de testemunhos que chegam para mim, que edificam a nossa vida. Amém? Sou muito grato. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou salvar essa live. Você curte, comenta e compartilha. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã no Café com a P, com o tema Novo Nascimento e Conversão da Alma. Fica na paz. Tchau, tchau.